Graças e paz. Tudo bem com vocês? O Lucas eu ouvi e a Manu também. Vocês estão off? Eu acho que sim. Isso é uma resposta. O silêncio também é uma resposta. Vocês estão on? Vocês estão aí? Amém? Eu quero ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração, que estava rolando até o louvor. É a palavra, acho que mais conhecida entre todas. Mateus capítulo 6 é a oração do Pai Nosso. Eu quero poder destrinchá-la. O Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração. E eu quero poder compartilhar com vocês o que Ele colocou no meu coração. Mateus 6, 9 ao 13. Portanto, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, é a tua palavra. Ó Deus, a tua palavra, ó Deus, por si só, ó Deus, ela não volta vazia jamais. A tua palavra, ó Deus, diz, ó Deus, que ela é como uma espada de dois gumes, ó Deus, que pode fazer separação, ó Deus, de juntas e medulas, ó Deus, e de alma e de espírito. A tua palavra fala, ó Deus, que ela é como um martelo, ó Deus, que pode esmiuçar, ó Deus, o coração do homem, ó Deus. A tua palavra é a verdade, a tua palavra, ó Deus, é luz para os nossos caminhos, é lâmpada, ó Deus, para os nossos pés. A tua palavra, ó Deus, é a voz do Senhor, ó Deus. A tua palavra, ó Deus, é o nosso norte, ó Deus. A tua palavra, ó Deus, é tudo, ó Deus, que nós precisamos. Ó Deus, nós louvamos, nós adoramos, ó Deus, e agora, ó Deus, fala conosco mais uma vez, ó Pai. Precisamos, ó Deus, ouvir, ó Deus, a tua voz. Ó Deus, não aquilo, ó Deus, que eu tenho para falar, mas o que o Senhor tem para falar, ó Deus. Fica à vontade, Espírito Santo, nós te convidamos mais uma vez neste local. Ó Deus, o Senhor tem liberdade, ó Deus, para tocar, ó Pai. O Senhor tem liberdade, ó Deus, para tocar em cada coração, ó Pai. Ó Deus, se existe corações, ó Deus, feridos, se existe corações angustiados nessa noite, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, venha ajeitar, ó Deus, uma medida de graça, que o bálsamo de cura, ó Deus, que o rio de vida que flui do teu trono possa tocar, ó Deus, em cada coração. Ó Deus, se há incredulidade, se há alguma coisa, ó Deus, que possa impedir o agir do Senhor, que o Senhor quebre agora, na autoridade que há no nome de Jesus. Ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, é maior do que todas as coisas, nem a morte pôde conter-te, ó Deus. Ó Deus, tragada foi a morte pela vitória, ó Deus, e o Senhor, ó Deus, é poderoso, o Senhor é o mais valente. Se existe algum valente tentando nos impedir, o Senhor é o mais valente, ó Deus, e nós damos ordem, ó Deus, aos teus anjos nessa noite, ó Pai, venha, ó Deus, cobrir este lugar com a glória do Senhor, ó Deus, porque neste lugar, ó Deus, existem mais do que três, ó Deus, reunidos em teu nome, e ali o Senhor se faz presente. Te convidamos, Espírito Santo, batiza, ó Pai, em nome de Jesus. É uma palavra bastante conhecida, e Deus colocou no meu coração, e eu vou no mesmo caminho que veio a Natália, o Lucas na sexta, a Natália na segunda. E a Natália na segunda passada, para quem lembra, quem estava aqui, ela falou que você e eu não somos comuns. Você não nasceu para ser comum.
Na verdade, você não foi gerado comum. Eu e você não fomos gerados de forma comum. O Pai te projetou, ainda informe, você já era sonhado, você já era planejado. Você foi escolhido pelo Senhor para estar aqui. Você foi escolhido pelo Senhor para ser gerado, para estar aqui. Quando eu falo, não aqui neste local, mas na terra, aonde você habita, aonde você passa. O Senhor tem planos e propósitos específicos para a minha e para a sua vida. Então você não é comum. Saia da sua zona de conforto. Ouse dar um passo de fé, como o Lucas falou. Ouse ter fé e ir em direção daquilo que o Senhor tem para a sua vida. O Lucas ministrou na sexta, ele já falou aqui no início, aqui, quando estava orando, sobre o que ele ministrou. E eu quero falar um pouco sobre cultura. E a oração do Pai Nosso, ela é a cultura do céu. Porque foi um exemplo, mas é uma reza? Não, está na Bíblia. É uma oração. Deus nos ensinando a orar. E ali ele mostra como é a cultura do céu. Nós andamos e aonde, como a Natália falou, nós somos mais ou menos a somatória das 5 pessoas que a gente mais convive e também o meio em que a gente está. Assim nós somos. Então, uma cultura ela é estabelecida. Eu trabalho numa empresa, numa grande empresa, que ela tem uma cultura bem definida. Se você pegar a liderança, o linguajar, o modo de falar, o modo de agir, é todo, porque eles foram moldados para serem daquela forma. Só que nós, como filhos de Deus, existe uma cultura que é a cultura do céu. E nós precisamos andar conforme a palavra de Deus. Outrora, quando não conhecíamos, andávamos de qualquer jeito, de qualquer forma. Mas quando conhecemos a palavra de Deus e ela habitou em nós, nós não podemos mais ser o mesmo. A palavra de Deus fala, vinde como estais. Mas de maneira nenhuma ela fala, permaneça como estais. Pelo contrário, você tem que se transformar pela renovação do vosso entendimento, para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, precisamos viver o que é cultura. Eu peguei um significado de cultura. O que é cultura? Conjunto de padrões de comportamentos e pensamentos aprendidos socialmente, compartilhados por uma dada sociedade, que são reproduzidos e transmitidos de uma geração para outra. Isso é uma cultura. O que você aprende no meio da sociedade, isso é passado de uma geração para outra. E eu, como pai, e isso literalmente, eu sou pai de 2 filhos, tenho uma menina de 10 anos e tenho um menino de 1 ano, a Luísa e o Guilherme. Eu tenho por obrigação de passar a cultura dos céus para eles. Eu, como pai, eu tenho a obrigação. E nós, tirando a minha obrigação de pai, como servo, como filho, eu tenho a obrigação de passar a cultura do céu, porque a Bíblia habita em mim. A palavra de Deus vive em mim e ela causa transformação. Por onde eu passo, eu tenho que causar essa transformação, porque a palavra de Deus habita em mim. A cultura do céu é desenvolvida basicamente através de 3 coisas, 3 práticas. E todos nós sabemos que é a oração, a palavra e o jejum. Aí eu vou deixar uma pergunta no ar para aqueles que são mais velhos, para aqueles que estão começando também. Você ora diariamente? Você medita na palavra diariamente? E jejum? Você já jejuou alguma vez? E se seu jejum de 12 horas, eu já ouvi falar que jejum de 12 horas é jejum de criança. Porque é para mortificar a carne. Porque a Bíblia fala que existe uma milícia entre a carne e o espírito constantemente. Se você não ora, se você não lê a palavra, o que está dentro de você vai te dominar, irmão. E pode ter certeza, não é boa coisa não, eu falo por mim mesmo. Se eu não oro, se eu não medito na palavra, o velho homem que tenta militar contra o novo homem, que é o homem revestido da autoridade de Deus, ele vai tentar fazer o que é mal. Então precisamos viver. E aí eu venho destrinchar, se você pegar a palavra, Pai Nosso.
E eu vou parar no Pai Nosso, porque logo em seguida vem uma vírgula. Então, a gente não pode ler conforme... A gente tem que ler e entender cada ponto, cada vírgula. Pai Nosso, nós vivemos uma geração onde o espírito de orfandade ele é muito grande. E eu não falo isso só de ser órfão sem pai, mas eu falo isso também de uma geração de ser órfão de pais vivos, de ter pais, você ter seus pais, mas pais que não cuidam, pais que dão qualquer coisa para você poder aproveitar, mas não dá a presença, não dá o carinho, não dá a educação, não dá limites. A nossa geração é uma geração sem limites, é uma geração sem paternidade. E a Bíblia fala que nós temos um Pai, e Ele está no céu, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. Você não está órfão, você não é órfão, apesar de poder ser, meu Deus, eu nasci de um erro. Não, você não nasceu do erro, o Pai planejou você. Nós temos um Pai, nós possuímos um Pai, e esse Pai está no céu. E aí eu entro na segunda parte. Ele está no céu. A Bíblia fala em 2 Coríntios 12, 2, que o homem esteve no terceiro céu, que é onde o Senhor está. Se no corpo ou fora do corpo, ele não sabe. Mas ele está lá. O nosso Pai está no céu. E se a gente vê que ele está no céu, como é que a gente faz para chegar até lá? Santificado seja o teu nome. Como é que a gente santifica o nome do Senhor? Já parou para pensar nessa palavra? Santificado seja... O nosso Deus não é santo? A Bíblia fala, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro fala sobre isso. Como é que nós, humanos, falhos, cheios de defeitos, santificamos o nome do Senhor? A Bíblia fala que Deus escondeu a eternidade dentro de nós, em Provérbios fala, sem que o homem conhecesse. A Bíblia fala também em Lucas 17, que o reino de Deus não vem com aparência visível, porque o reino de Deus está em vós, está no meio de vós. Então, nós santificamos o nome do Senhor através da nossa vida. Como está a sua vida? A sua vida santifica o nome do Senhor? A minha vida santifica o nome do Senhor? Ou a minha vida difama? É mais uma para poder dar mau exemplo diante da sociedade. Porque aqui eu posso estar tranquilo. Estou aqui, Michael, peguei a palavra, li, estou passando para vocês e saí daqui. Fui para minha casa. Amanhã estou de folga, graças a Deus, mas ontem e hoje eu trabalhei, eu vim direto do trabalho para cá. Como é que sou eu, o Mike? Como eu santifico o nome do Senhor no meu trabalho? Como é que o Mike santifica o nome do Senhor na faculdade? Como é que o Mike santifica o nome do Senhor na escola, entre os amigos, no relacionamento, no namoro? Como é que o Mike santifica o nome do Senhor? Será que a minha vida aqui é uma vida de fachada? Ou eu estou santificando o nome do Senhor através da minha vida? Porque vir para cá é muito bom, é legal, eu encontro os amigos, mas, ei, Deus quer mais de mim e de você. Ele quer que você santifique o nome do Senhor. Venha o teu reino. A Bíblia fala que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como é que a gente chama pelo reino de Deus? Como é que o reino de Deus se manifesta? Eu já falei sobre Lucas 17. O reino de Deus está dentro de nós. Seja feita a tua vontade. Essa daqui é a melhor parte. Seja feita a tua vontade. Será mesmo? Somos a geração onde a nossa vontade tem que prevalecer de qualquer jeito. Não, mas é desse jeito. Mas será? Se Deus falar para você, vai por esse caminho, você olha, quando Deus mandou Ló escolher, Abraão mandou Ló escolher, você vai para lá e eu vou para cá, escolhe o caminho. Ele viu os pastos verdejantes, viu lá onde
foi para lá. Abraão foi para onde? Escolhe. Seja feita a vontade. Será que pedimos a vontade de Deus? Será que estamos dispostos a viver a vontade de Deus? A Bíblia fala, e eu falei já em Romanos 12, 2, que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Vivemos essa vontade? Ou a vontade é minha vontade? Assim na terra como no céu. Como é que é a vontade do céu? A gente manifesta a vontade do céu? Hoje eu só quero lançar perguntas. Eu quero que você entenda que a nossa vida não pode ser vivida de qualquer maneira. A gente tem um propósito. Você nasceu com um propósito. Você tem que entender esse propósito para viver o destino do Senhor na sua vida, para manifestar esse destino. Então, como é que o céu opera? Qual é o modo operante do céu? Como é que ele se movimenta? Como é que o céu se manifesta? A Bíblia fala de várias formas, mas como nós entendemos? A Bíblia, no entendimento de Michael, conhecendo um pouco da palavra de Deus, entendo que nós vivemos os últimos tempos. A Bíblia está se findando. Creio que a nossa geração será a geração, isso eu falo, Michael crê nisso. Estou falando por mim. A Bíblia está se cumprindo. Podemos ver vários movimentos. Se você pode pegar um discurso, não sei quantos viram um discurso do Joe Biden, o primeiro ato de posse dele, o que ele fez? O Trump, por mais maluco que ele fosse, eu não estou aqui discutindo política, não vou discutir política, mas ele tinha os princípios cristãos. Mas o primeiro ato de posse, se hoje você for para os Estados Unidos, você menina quiser entrar num banheiro e entrar um homem que fala que é mulher, ele vai entrar junto com você, porque foi liberado. O primeiro ato de posse dele foi liberar geral. E falar que nós vamos erguer a nova ordem mundial. Foi o primeiro ato, o primeiro discurso de Joe Biden. Então, como é que o céu se manifesta? Como é que ele age? Precisamos entender isso. Não podemos viver de qualquer maneira, precisamos entender como é que a palavra vive, como é que ela nos norteia e viver conforme a palavra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Contentamento, eu vejo essa parte como contentamento. Você ser satisfeito por tudo que você tem. Você é satisfeito com o que você tem? Se não é, amplie a sua visão e olhe para o lado. Veja a pessoa do seu lado, amplie ela. Olhe, vê como ela passa. Entenda que o pão nosso de cada dia, a Bíblia fala em Mateus 6 também, aqui mais para frente, fala que as aves do céu não semeiam e não colhem, contudo o Pai Celeste, o quê? Cuida delas. Nós temos que ter contentamento, ser agradecidos a Deus por tudo que Ele nos dá e por tudo que nós temos. Seja grato a Deus, se contente com o que você tem e busque. Nós vemos o Lucas aqui mandando orar, implorando por oração, para você orar a palavra. Ore, peça a Deus, se você é fiel, Deus vai te dar mais. É promessa a palavra. Isaías capítulo 1, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É palavra de Deus. Se você é fiel nos dízimos, nas ofertas, você não vai perder nada. A Bíblia fala, eu vou repreender o devorador, nada vai te faltar, nada, é a palavra de Deus, mas viva conforme a palavra. A palavra de Deus nos garante isso.
Então, seja contente com o que você tem, mas busque. A Bíblia fala que basta cada dia o seu próprio mal. Viva hoje, planeje o amanhã, mas viva hoje intensamente como fosse o seu último dia na face da terra. Manifeste a glória de Deus, mostre para o mundo, mostre para a sua casa, mostre para a sua família, mostre para os seus amigos o Deus que você serve. Pode ter certeza, se Ele manifestou na sua vida, se Ele fez algo bom em você, se Ele fez algo que vale a pena, manifeste isso, e isso vai tocar alguém. Você não precisa de muito não, conte o testemunho, conte aquilo que Deus fez através de você, em você. Conte as boas novas, olha, Deus fez isso na minha vida, e eu quero te dizer que isso é bom, cara, não tem coisa melhor do que experimentar a presença de Deus. Não tem coisa melhor do que poder estar na presença de Deus. Sabe, você tem que andar de forma diferente. Eu tenho amigos que são usuários, fora aqui da igreja, E certa vez eu estava conversando não, eu cheguei perto deles, eles estavam lá, eles estavam puxando um baseado, e aí tinha um que eu não conhecia, ele já chegou para mim, ei cara, toma, eu não precisei falar nada, os meus colegas falaram, não, ele é diferente, ele não participa disso. Eu não precisei falar nada, porque a minha vida manifesta. E como é que é a sua vida? Se você chegar nos seus colegas na escola, qual é a roda de conversa? Você é luz, sal da terra, você vai manifestar o quê? O que você está manifestando? Imoralidade, pornografia, mentira? Ou você está manifestando a glória de Deus, as verdades do reino, que essa palavra tem poder? A palavra de Deus tem poder sim, ele muda o homem, ele transforma, basta você deixar, ele vai fazer. Perdoe as nossas dívidas. 1 João 1, de 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, o fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Somos falhos. Precisamos pedir perdão a Deus diariamente. Aí Pedro pergunta para Jesus, e aí, até quantas vezes? Até 7 eu devo perdoar? Até 70 vezes 7. Mas isso é o quê? Diariamente. Imagina, 490 vezes por dia. Senhor, mas o pecado tem que ser acidente, mas peça perdão a Deus. Senhor, eu sou falho. Senhor, eu tenho essa dificuldade. Senhor, eu tenho essa dificuldade. Mas vai diante do Senhor, Senhor, eu pequei. Faça como Davi. Davi fala, a palavra de Deus fala em Salmos que enquanto ele se calou, os ossos dele se secaram. Mas quando ele confessou, ele sentiu a palavra de Deus, ele sentiu o peso. Por que ele era chamado de um homem segundo o coração de Deus? Por que ele foi chamado? Porque ele sabia reconhecer quem ele era. Nós somos humanos, nós somos falhos, nós temos que reconhecer quem nós somos e chegar diante de Deus. Deus, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo, e o Senhor é tudo que eu preciso, e o Senhor, através de mim, pode fazer grandes coisas. Por isso, Pai, me perdoa. Assim como nós perdoamos, esse é forte, os nossos devedores. A Bíblia fala que uma ferida é mais resistente que uma fortaleza, Provérbios. Perdoe. Perdoar é uma decisão inteligente. Vai te deixar livre. Se alguém te feriu, se alguém falou alguma coisa com você que você não gostou, ei, olhe para Jesus.
Olhe para a cruz, veja ele, Jesus, na cruz, sendo humilhado, cuspido, ultrajado de todas as formas, mas como ovelha muda, ele permaneceu por causa de mim e de você. Perdoe. Não é fácil. Não é fácil. Tem situação que, não, vai sentir o gostinho. Não posso ser hipócrita, não. É verdade, não é fácil, mas é necessário. É necessário nós perdoarmos para podermos viver uma vida plena diante do Senhor. E não nos deixe cair em tentação. A Bíblia fala que somos entregues à morte todo dia, por amor a Ele. Satanás, ele não é bobo, como muita gente acha que ele é. Ele é astuto. Ele vive o quê? Bramando como um leão. Ele não é um leão, porque o leão é o nosso Deus, o Rei dos Reis, ele é o leão da tribo de Judá. Ele brama como um leão, buscando alguém que possa tragar, ele sabe da nossa fraqueza. Ele não vai tentar te afligir naquilo onde você é forte. Pelo contrário, ele vai te oferecer bandejas na onde você tem mais debilidade. Não sei se você já ouviu falar, mas a gente não tropeça nas grandes pedras. A gente tropeça nas pedras pequenas. Satanás é assim, bandeja pequena, vai oferecendo. A Bíblia fala, não nos deixe cair em tentação, ore, clame a Deus, Deus, eu estou sendo tentado nessa área. Eu ouvi um pastor ministrando, ele falando sobre o jovem da igreja dele, ele tinha acabado de casar, ele falando jovem novo, bonito, com a sua esposa, e ele morava em apartamento. Quando ele chegou, o apartamento, a maioria tem porta para porta, né? Quando ele chegou, a sua vizinha estava esperando ele. E estava esperando nua, despida. Qual a reação de um homem quando vê uma situação dessa? Um homem é tentado pelo o normal, o homem é tentado pelo que vê. Homem, sexo masculino. A mulher é mais pelo ouvir. Se bem que hoje em dia muita coisa mudou, mas o normal é assim. E nesse momento ele falou que ele correu, nem entrou em casa. Ele correu desesperado, chorando, ligou para o pastor dele, falou, pastor, pelo amor de Deus, eu estou sendo tentado. Me deu vontade de pular na mulher, mas eu corri, fugi. E a mulher mudou de casa, porque ela ficou tão envergonhada, que ele saiu fugido, porque ela não tinha coragem de enfrentar, de saber que ele a rejeitou. Tentação, ele foi tentado. Nós somos tentados todos os dias. Uma bandeja, tem aquele louvor, né, do Thales Roberto, todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Mas eu faço o quê? Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Ele todos os dias. Mas livra-nos do mal. E para finalizar, livra-nos do mal. A Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os guardam. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque Ele é o nosso escudo, é o nosso broquel, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso Deus. Clame a Ele, busque a Ele. Existe um modo de viver na presença de Deus, manifeste a Ele, esteja diante dEle, ore a palavra, viva a palavra. Meu irmão, pode ter certeza. A Bíblia fala, passarão os céus e a terra, mas as palavras dEle não passarão jamais. Mas vai existir um dia
E esse dia está próximo, em que o Espírito Santo e a igreja vão ser retirados da face da terra. Aí a Bíblia vai se tornar um livro comum. Não vai ter mais validade para aqueles que vão tentar encontrar nela refúgio, porque quem opera aqui é o Espírito Santo. Clame a Ele. Ele está todo o tempo, a Bíblia fala em Apocalipse 3:20, que Ele está à porta do nosso coração. Convide a Ele, ceia com Ele todos os dias, esteja na presença dEle, feche a porta do teu quarto e ora. Mateus 6, aqui antes, um pouco antes do que a gente leu. Mateus 6:6, mas quando orares, entra no teu aposento e fechando a porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Vá para Jesus, busque a Ele, clame a Ele. O Lucas falou de Elias. Cara, imagina, está aqui aquele altar, para eu mostrar que o meu Deus é maior do que todas as coisas. Eu vou mandar água, enche de água, faz uma vala aqui, em volta e chapa a água. Senhor, pode vir agora. E aquilo lamber tudo. Sabe, a Bíblia fala que nós poderíamos fazer obras maiores do que as de Jesus. Cara, dá para dar uma bugada. Na minha razão, eu não consigo imaginar isso. Você consegue, na razão, olha, nós temos 4 livros aqui, exclusivamente sobre Jesus, e muitos deles parecidos, contando a mesma história de perspectivas, de óticas diferentes, para públicos diferentes, mas a mesma história narrada. Imagina, tocou no esquife, que levanta, menino, vai. Aí vem um dele, depois dele, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Sabe, isso é para mim e para você. Se creres, verás a glória de Deus. Ativa a sua fé. A Bíblia fala, se você tem falta de fé, peça a Ele, que a todos Ele dá, liberalmente. Ative, fala, Senhor, eu não quero viver mais essa vida que eu estou vivendo hoje. Eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Mas não é assim não, Paulo, para viver tudo que ele viveu, Gamaliel teve que, vem cá, Paulo, 13 anos lá no prumo, escondido. Vai chegar um tempo, mas para esse tempo chegar, esteja diante dele todos os dias. Busque a face dele todos os dias. Saia da sua zona de conforto. Fala, Senhor, estou aqui hoje, eu não estou com vontade. E tem dia, irmão, que não dá vontade mesmo. Tem dia que você chega lá e fala, Senhor, estou afim não, estou aqui, mas eu não estou afim. Aí você começa a lembrar de tudo que o Senhor fez na sua vida. Aí você começa a agradecer. E você começa a ver o que o Senhor é, o quanto Ele é grande. Você fala, Senhor, não tem como viver longe do Senhor, não. Não tem como viver longe da Tua presença. Tudo, em tudo, a Bíblia fala que a criação louva o nome do Senhor. Não tem como fugir. O salmista fala, para onde fugirei do teu espírito, Salmo 139, para onde me ausentarei da tua face? Se eu subo no mais alto monte, ali o Senhor estás. Se eu faço das profundezas a minha cova, ali o Senhor estás. Sabe, o Senhor te vê, Ele te contempla, e o que Ele mais quer é que você fala, Pai. Ele fala, opa, estou aqui, meu filho. Eu só estava te esperando ouvir a sua voz para poder me manifestar e conversar com você. Sabe, seja ousado.
Lembra de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Esteja diante da presença do Senhor, não se prostre diante de outros deuses, e Deus vai te honrar. Não é fácil, o mundo tenta nos oferecer N situações, coisas prazerosas para a nossa carne, coisas que são boas para nós, para a nossa carne, para o nosso físico, mas que levam à morte, e uma morte não só física, mas uma morte eterna. Buscai as coisas que são do alto, esteja diante do Senhor, busque a sua face, para de ser mimimi, para de ouvir uma palavra mais dura, não! Fala, Senhor, é para mim essa palavra, e eu vou viver a tua palavra, porque tudo que o Senhor passou para mim, para que hoje eu estivesse aqui, não é nada o que eu vivo, não há dor, não há nada que se compare ao que o Senhor passou por mim na cruz, para que hoje eu tivesse vida e vida em abundância. Esteja diante da presença, clame a Ele.